sobre homossexualidade e espiritismo. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Portanto, o nosso objetivo aqui é esclarecimento. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos uns aos outros, amar ao próximo, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os nossos inimigos, não julgar para não sermos julgados. Não é? E é colhendo, e é plantando que a gente colhe. Então, o que a gente anda plantando? Amor, tolerância, fraternidade? Vamos pensar, né? Então, para a gente falar mais sobre homossexualidade e espiritismo, a gente vai falar de um livro aqui do Divaldo Franco que se chama Constelação Familiar, no capítulo 15 desse livro, no qual ele fala sobre educação sexual. E aí, Divaldo diz o seguinte: questão relevante e intransferível é a que diz respeito à educação sexual dos filhos. É intransferível. Ou seja, você não pode passar para outra pessoa essa responsabilidade, né? Anteriormente, quando reinava a ignorância e predominava a superstição assinalada pela malícia, o sexo era tabu e o conceito religioso tradicional que o abominava. Nele via somente o pecado, que se derivava da mitologia do comportamento de Eva seduzida pela serpente, por sua vez arrastando Adão no paraíso de fantasia. Através da evolução cultural, o sexo tornou-se objeto de estudos nobres, merecendo o respeito a que faz jus, na sua condição de instrumento para a procriação, desse modo perpetuando a espécie. À medida que vem recebendo contribuições psicológicas em torno dos relacionamentos específicos, experimenta a banalização da sua conduta, sendo responsável de algum modo por dramas e tormentos individuais como sociais que estarrecem. Desde quando foi estudado pelo eminente neurologista e psiquiatra vienense Sigmund Freud, que o libertou da ignorância a que fora relegado, que passou a exercer um grande fascínio nas mentes e nos sentimentos. A princípio, as conclusões do eminente médico foram consideradas abusivas e experimentaram a agressão da ignorância, mediante ataques vigorosos, que não lhe diminuíram a grandeza. No entanto, vendo apenas um lado da questão, o notável cientista, por sua vez, estabeleceu a ditadura da libido, reduzindo praticamente todos os fenômenos da emoção a consequências neuróticas derivadas da forma como o sexo é encarado ou não exercido ou recusado. Graças à visão espírita, porém, além das suas nobres funções orgânicas, desempenha também um papel emocional muito significativo, como decorrência da maneira como é considerado e vivenciado. Na atualidade, em face de muitos fatores sociológicos e educacionais, o sexo tornou-se instrumento de fama, poder e domínio. As informações equivocadas e a ausência delas tem-no reduzido apenas a instrumento de prazer, no qual se encontram fontes de perversão e de gozo intérmino, transformando as criaturas em objetos de variado preço, mas de aquisição fácil, desde que se disponha dos recursos exigíveis para tanto. O sexo é portador de objetivos elevados, tanto do ponto de vista fisiológico como psicológico, pois que, além da finalidade procriativa a que se destina, proporciona a permuta de hormônios emocionais, contribuindo para a alegria de viver e a harmonia psicológica dos seres humanos. Em face, no entanto, da denominada liberação sexual, tornou-se instrumento de nefando comércio, através do qual foi montada uma indústria de perversão e de
permissividade, fascinando as pessoas atormentadas que se lhe entregam, inermes ao domínio, vitimando-as cada vez mais. Por outro lado, a facilidade apresentada pelas comunicações virtuais vem nos oferecendo como produto de consumo, em que as mais terríveis utilizações passam a ser apresentadas. Nos lares desassistidos pela dignidade, multiplicam-se os casos de pedofilia, que se espalham pelas comunidades, estimuladas pelo turismo sexual infantil e as incontroláveis apresentações de espetáculos através da internet, nos quais a criança é vilipendiada em todos os seus sentimentos, que se transformarão em suplício mais tarde. O pior nessas situações é que muitas crianças são vítimas de pais inescrupulosos que as expõem a preço de moedas criminosas para manterem a ociosidade e a morbidez. Não é rara a apresentação de crianças em situações reservadas aos adultos, como se os fossem em miniatura, imitando-os e tentando seguir-lhes os passos, em caricaturas vergonhosas para o prazer dos adultos infelizes que os têm como filhos. A sua infância é malbaratada por esses indivíduos perversos e doentes espirituais que as viciam e impõem-lhes a morbidez, exibindo-as em atitudes ridículas e nada provocantes que fascinam outros enfermos mentais, sempre à caça de sensações novas e extravagantes. A educação sexual deve fazer parte do programa familiar, no qual todas as questões devem ser abordadas com naturalidade no dia a dia, sem precipitação nem atraso. Aquilo que a criança não aprende no lar, certamente encontrará deformado em outros lugares, onde não existe dignidade nem interesse pela sua saúde moral. Indispensável, portanto, iniciar-se a educação sexual da criança, assim que ela possa tomar banho no mesmo momento que o pai, quando do sexo masculino, ou assim que ela possa tomar banho no mesmo momento que a mãe, quando do sexo feminino, ensejando a sua natural curiosidade a explicação pertinente às funções orgânicas como aparelho excretor, tanto quanto na condição de reprodutor. Elucidar com alegria que é através da união dos dois sexos que a vida material se perpetua e os espíritos dispõem da oportunidade de revestir-se do corpo físico, a fim de vivenciar as suas provas e expiações. Então, é através dessa união que a gente pode se perpetuar, que a espécie pode se perpetuar, se reproduzir, sem excesso de pudor e sem ausência dele, né? Sem excesso e sem ausência de pudor. Tem que ter um equilíbrio. Direcionar os filhos para o exercício sexual no momento adequado e evitar informações para as quais não haja interesse do educando, da criança. Ao mesmo tempo, explicar, quando for oportuno, o uso indevido que é aplicado por pessoas enfermas e diante da vulgaridade exposta nos veículos de comunicação de massa, elucidar que a realidade difere daquilo por tratar-se de exibicionismo comercial para atrair pessoas atormentadas. A conversação sadia em torno do sexo no lar, de igual maneira como se abordam outros temas, constitui segurança para o comportamento equilibrado, mesmo quando se vem a deparar com as abjeções e dislates que se encontram em todo lugar. Quando os pais notarem comportamentos diferentes nos filhos, como, por exemplo, preferências de natureza homossexual, devem examinar com espontaneidade sobre o significado da ocorrência, orientando o filho ou a filha para comportamentos saudáveis de respeito a si mesmo e ao grupo social, sem deixar que se lhes instalem conflitos perfeitamente evitáveis. Não considerar a ocorrência como uma infelicidade ou como uma punição divina, como era normal nos redutos onde predominava ou remanesce a desinformação. A problemática não é de natureza homo ou heterossexual,
mas sim moral, colocando acima da opção a conduta de cada qual na maneira correta de conduzir a existência. A reencarnação é a oportunidade sublime de educação dos sentimentos e de aprimoramento das faculdades intelecto-morais, cabendo a cada um exercer a sua sexualidade conforme a sua constituição emocional, dentro dos padrões de dignidade e harmonia pessoal. Os velhos pruridos a respeito da ocorrência devem ceder lugar aos impositivos das leis soberanas que ensejam ao espírito encarnar numa como noutra polaridade, a fim de desenvolver os valores pertinentes a uma como a outra experiência. A maneira como cada qual vivencie a jornada terrestre irá ensejar-lhe crescimento espiritual ou necessidade de refazer o caminho através da recuperação que lhe será proposta. A constelação familiar, portanto, é o núcleo melhor da vida para a orientação sexual, evitando que pessoas desinformadas e em distonia emocional se encarreguem de apresentar os conflitos que as vitimam como sendo o melhor caminho a seguir, ao tempo em que as rápidas e perversas informações da mídia, que sempre induzem a liberação desastrada dos comportamentos que se convertem em espetáculos de sofrimento futuro, devem ser esclarecidas com mais profundidade. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você achou interessante esse conteúdo, gostou, deixa o seu like, dá o seu feedback, dá sua curtida no nosso vídeo para que a gente possa saber como é que está indo o nosso trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, coloque as suas dúvidas embaixo no vídeo, nos comentários, porque a sua pode ser a minha, pode ser a dos nossos amigos. Se você acha esse conteúdo importante, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, pois é divulgando que a gente causa o alerta para as pessoas, não é? E esclarece quem precisa de esclarecimento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube, a gente divide os vídeos em playlists, que é sobre os assuntos, fica dividido sobre os assuntos. Aí você vê pelos assuntos que você tem interesse, segue a playlist que você se identifica. Também tem o sininho no YouTube para você apertar para receber notificações a respeito do conteúdo que a gente vai colocando todos os dias, ou tenta colocar todos os dias para vocês. E também temos o canal no Instagram, que a gente coloca os diapositivos e os vídeos diariamente com reflexões para a gente fazer juntos, tá bem? Eu fico por aqui, desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.